capítulo 1. Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Tito 1, a partir do verso 10. Nós vamos finalizar hoje o primeiro capítulo da Epístola de Tito. E, irmãos, ele vai falar sobre uma das coisas mais perigosas que se pode ter dentro das igrejas hoje. Quando eu li essa carta, quando eu comecei a estudar os versos, eu quase caio vamos dizer assim, na armadilha que todo pregador tem, que todo pastor tem, que é ir sedento de sangue na jugular dos pastores que estão falando, pregando um evangelho diferente daquele que foi deixado pelos apóstolos, pregando um evangelho que é diferente daquele que Cristo deixou. E quando eu li, eu disse, pronto, agora eu cito o nome desses hereges, agora nós vamos botar fogo naquele povo. Só que não é bem assim que funciona. Porque nós estamos falando, basicamente, de saúde da igreja. A intenção de nós começarmos a exposição da carta de Tito é para falar sobre a saúde da igreja, saúde espiritual da igreja. E, pasmem, nós na reunião dos homens, nessa última sexta e na sexta anterior a essa, nós falamos sobre os problemas da igreja. Nós comentamos sobre as dificuldades que a igreja passou. Nós falamos e provavelmente diagnosticamos aquilo que a igreja tem de dificuldade. Só que a nossa maior dificuldade não é diagnosticar. A nossa maior dificuldade é remediar problema. E um desses remédios, um dos tratamentos que nós precisamos fazer como a igreja, que é o tema central daquilo que nós estamos tratando, a saúde da igreja, é a exposição da palavra. É a palavra pregada, interpretando a própria palavra. E por esse pensamento eu olhei, dei um passo para trás e disse, não, vamos deixar os cabas só com um apêndice do sermão. A minha intenção não é falar somente sobre falsos profetas ou pastores que estão pregando o evangelho diferente. A intenção aqui é para que nós, como igreja, saibamos nos defender desses homens, saibamos identificar esses homens e que a nossa saúde espiritual não dependa desses homens para coisa alguma. Essa é a intenção que nós temos aqui hoje. Então, Paulo também, tendo isso, escreve a Tito e deixa tudo muito claro, que o perigo maior que Tito estava enfrentando é que quando esses homens, esse evangelho, ele vem disfarçado, esse suposto evangelho, ele vem disfarçado de evangelho da verdade, a verdade de Cristo, alguma coisa nesse sentido. Cristo, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, já havia falado sobre isso quando ele falou, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Veja bem, irmãos, o que Paulo vai tratar aqui nesses versos que nós vamos ler, não é somente sobre o que eles falam, que está errado, mas sim parecer com o evangelho. E esse tem sido a maior dificuldade que nós temos nos dias atuais. Porque todo mundo consegue ser levado hoje. Existe esse fenômeno dentro da igreja atual, em que todo mundo consegue ser levado por qualquer vento de doutrina. E Paulo falou isso inúmeras vezes.
Tomem cuidado para não ser levados por qualquer vento de doutrina. Quando Cristo fala sobre isso, ele fala, eles vêm parecidos com ovelhas. Eles vão falar coisas que vocês vão achar que é evangelho. Eles vão mostrar a vocês palavras dentro da Bíblia que vai parecer uma pregação cristocêntrica. Nós precisamos estar prontos para reconhecer o que é evangelho e o que não é. O que é verdade de Cristo e o que não é. Nós precisamos estar prontos para combater os falsos profetas e o falso evangelho com o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Então, Paulo escreve a Tito, e a partir do verso 10, ele vai mostrar como nós vamos identificar o falso mestre, mas também ele vai nos mostrar como uma igreja deve se proteger daqueles que distorcem a palavra de Deus. Versículo 10 e versículo 11, Paulo diz assim, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e de enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam, silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Irmãos, quando Paulo inicia com pois há muitos insubordinados, ele faz uma conexão com o nosso último sermão. Nós falamos no último sermão a respeito de como um pastor, um líder, uma liderança de uma igreja deveria ser. Nós falamos de 7 virtudes, 6 vícios que a liderança precisaria identificar. Virtudes que precisariam ser feitas, vícios que precisariam ser evitados. E tudo isso, por quê? Porque haviam muitos insubordinados. E essa é a primeira característica que Paulo traz desses falsos mestres. Insubordinação. Veja bem, irmãos, o falso mestre, ele não é simplesmente alguém que comete um erro de interpretação bíblica. Ele é insubordinado. Irmãos, dentro dos cursos de teologia que nos é oferecido, que nos é ministrado, nós temos as matérias de homilética para falar em público, de exegese para que nós consigamos interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Mas nem nós, com todos os nossos cursos de teologia, curso superior, seja lá o que for, estamos isentos ou vacinados de cometer erros de interpretação. Nenhum de nós. Nós podemos escorregar, porém, existe um problema muito maior. Esses falsos mestres, eles não apenas olham para as palavras e não interpretam corretamente. Eles não se submetem à verdade da mensagem. Eles são insubordinados. Insubordinação é justamente o contraponto de que Paulo descreve do líder nos versos anteriores que nós lemos nos domingos passados. Insubordinação é olhar para aquilo que Cristo deixa como verdade e simplesmente não querer aquilo para si. Insubordinação é uma teimosia em não cumprir a palavra de Deus. E esses falsos mestres eram insubordinados. Eles eram insubordinados. E a palavra de Deus, ela não pode ser ignorada. Nós não podemos ser insubordinados, irmãos, porque nós vivemos e nos guiamos pela palavra, é a nossa regra de fé e prática.
Nós falamos isso aos quatro cantos do mundo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas muitas e muitas vezes nós sabemos o que a palavra fala e ainda assim somos insubordinados. Nós somos teimosos. Esses falsos mestres eram teimosos, eram insubordinados. Eles não se colocavam abaixo da palavra. A palavra era apenas um penduricalho utilizado para enganar multidões. E Paulo fala também a Timóteo algo parecido quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, ser subordinado à palavra é ir exatamente contra aquilo que Paulo fala a Timóteo. É achar que a palavra de Deus ela não é suficiente. É achar que eu preciso estudar psicologia, pedagogia, enfim. Toda a ciência do mundo não substituirá a palavra de Deus. Não que não ajude, mas ela não pode se sobrepor à mensagem. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é útil para o ensino e a repreensão. Mas lá na frente nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é suficiente. A Escritura é suficiente. É a revelação de Deus para a sua igreja. E ela é suficiente. Não deve existir em nosso coração insubordinação quanto à mensagem da palavra. Mas ele continua falando que eles são faladores. Em algumas versões vai falar faladores vazios. E veja bem, irmãos, quando ele fala, eles são insubordinados e não passam de faladores, ou faladores vazios. Só vai descendo, só vai caindo. Porque além de não se submeter à palavra, além de não se submeter à Escritura, e nesse caso, não se submeter ao ensino dos apóstolos, que era a doutrina fundamentada da igreja, eles ainda tinham discursos vazios. Irmãos, Paulo fala que eles tinham discursos vazios, só que Paulo vai falar que esses homens estavam, lá na frente a gente vai chegar lá, mas esses homens eles estavam destruindo famílias, porque os seus discursos, as suas pregações estavam adentrando as casas. E aí eu pergunto, Paulo fala que os discursos eram vazios, então por que esses irmãos estavam caindo nisso? Percebam que não é só com a gente. Não é só com os nossos crentes que a gente vai olhar e a pessoa está fazendo devocional café com Deus Pai. Ou qualquer outra coisa do tipo. Não são só os nossos. Desde que o mundo é mundo, Satanás tenta enganar o povo, dizendo que a palavra que ele fala é o Evangelho. Foi assim que o pecado entrou no mundo. E nós continuamos sem conseguir identificar aquilo que é Evangelho, aquilo que é verdade, daquilo que se parece com verdade. Aí a gente pega as linguagens atuais, né? É sabor Evangelho. Não é Evangelho, é algo que parece com Evangelho. A palavra macia, a palavra espiritualizada. Mas Paulo chama isso de faladores vazios. Faladores vazios. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês como peles de ovelhas, mas são lobos ferozes. Parece. Mas não é.
Nem todo discurso sobre Deus é verdadeiramente bíblico e nem toda fala que utiliza versículos está ensinando a palavra de Deus. E é por isso que nós somos enganados aos montes. Porque nós achamos que por estarem citando versos, falar de Deus, falar de Espírito, então aquilo ali é a mensagem da verdade de Deus. E nós estamos provando disso, degustando sobre isso. Mas Paulo já tinha falado a Tito para ser fiel à palavra. Paulo já tinha falado a Tito nos versos anteriores. Seja fiel à palavra. E Paulo continua ainda no verso 10. Além de faladores vazios, eles são enganadores. E aí o problema não é apenas que eles possuem ali uma interpretação errada. Agora o negócio fica mais sério, porque eles estão fazendo consciente de que aquilo que eles fazem é errado. Irmãos, nós muitas vezes não temos essa consciência, mas pode ter certeza, enganadores, falsos mestres, têm plena convicção de que aquilo que ele está falando não condiz com a verdade de Deus e a mensagem do Evangelho, mas eles têm plena convicção de que eles estão certos. E esse é o problema. Eles acreditaram na mentira que eles inventaram. Só que com a palavra não funciona a frase que diz: uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. Com o Evangelho de Cristo não funciona assim. Justamente por termos essa régua, esse padrão que é a palavra. Então, enganadores. E veja bem que no verso 11, ele diz assim: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão transtornando famílias inteiras. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando, transtornando, quebrando, destruindo famílias inteiras. Primeiro começa com a insubordinação, depois o ensino vazio, o engano, e agora esse evangelho entra em nossas casas e destrói as nossas famílias. Por quê? Porque nós acreditamos que aquilo é evangelho. Eu tenho várias pessoas nas minhas redes sociais que compartilham devocionais. É lindo, compartilhe o seu devocional. Mas aí, quando eu vejo uma rede social de um crente que tem 20, 30, 40 anos de evangelho, compartilhando aquele bispo não sei de quê, que até eu estava inscrito naquele canal sem saber que estava. Bispo não sei das quantas, não sei como é o nome daquele camarada não. Leonardo não sei de quê, né? Pronto, Bispo Leonardo. Irmãos, aquilo não é evangelho. Deve fazer muito bem para o meu ego, deve fazer muito bem para o meu dia começar com a corda toda sendo elogiado, sendo chamado de filho de Deus, criatura especial. Eu sou uma criação especial de Deus. Deve ser lindo começar o dia com esse tipo de discurso. Mas nós precisamos identificar, irmãos, que aquilo não é evangelho. Aquilo não é evangelho. O evangelho não são só coisas maravilhosas, uma vida cheia de plumas de ganso e café da manhã servido na cama. O evangelho é duro. Para chegar até aqui, precisou derramar sangue. Muitas das nossas vidas são altamente complicadas, são dificultosas,
São difíceis de se enfrentar determinados problemas. Porque o Evangelho não promete uma vida tranquila. O Evangelho não promete uma vida fácil. E isso tem destruído famílias. Tanto no nosso texto, como na nossa realidade. Paulo, aliás, Lucas, lá em Atos, já falava: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para que pastoreiem a igreja de Deus e que ele comprou com o seu próprio sangue. Nós precisamos nos cuidar a respeito desse evangelho falso. E Paulo dá razão porque eles fazem isso. Eles ensinam essas coisas que não devem, tudo por ganância. Tudo por ganância. Tudo para ganho próprio. Nada para servir a igreja. Sempre para ganho próprio. E é incrível porque nós não vemos, veja bem, irmãos, nós não estamos aqui falando que é pecado você ter uma condição financeira boa, não. Bom, não é isso. O texto vai falar sobre líderes, sobre pastores, sobre liderança, que faz tudo para ganho próprio. Mas dá-se também a aplicar a qualquer crente. Não utilize o evangelho para ganho próprio. Não importa se você é pastor, se você é diácono, presbítero, diaconisa, líder, servo, não importa. Não use o evangelho para ganho próprio, por causa de ganância. Certo? O dinheiro não pode ser a razão pela qual nós estamos servindo. É sempre para o reino. É sempre para a igreja. Então, irmãos, não tire os olhos da doutrina que Deus nos deixou. Aprenda a examinar as Escrituras. Aprenda a examinar aquilo que nós ouvimos. E sempre, sempre avalie o caráter. Não, foi só menina aí. É só brincadeira aí de fora. Então ele continua do verso 12 até o verso 15, dizendo assim: um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sabios na fé e não deem atenção às lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente quanto a consciência deles são corrompidos. Paulo, ele começa falando de um dos filósofos da época, certo? Epimenides de Creta, ou Epimênides de Creta, enfim, se você quiser pesquisar depois. Ele vai falar: cretenses sempre mentirosos, sempre feras malignas, glutões e preguiçosos. Pois bem, Paulo não está querendo generalizar, mas ele usa da cultura para falar que aquilo ali estava entrando dentro da igreja. Quando ele cita o profeta, ele fala justamente isso. Essas coisas que estão aqui fora estão adentrando as igrejas por causa desses falsos profetas. Irmãos, percebem que isso é mais atual do que o jornal de amanhã? Por causa de evangelhos que são colocados de forma que parecem evangelho, coisas estão entrando dentro das igrejas. E aí, daqui a pouco tem
Bloco de carnaval gospel. Daqui a pouco, quer dizer, eu estou falando daqui a pouco porque eu não sei a realidade de todas as igrejas não, tá bom? Eu não duvido que já exista. Eu só não sei ainda. Mas você vai ter bloco de carnaval gospel. Você vai ter o São João, quadrilha gospel. Porque nós precisamos atrair o povo para dentro da igreja. Então, nós precisamos atrair o mundo para dentro da igreja, pastor. Por isso que a gente faz a quadrilha, por isso que a gente faz o carnaval, o bloquinho de carnaval. A gente sai no carnaval, não, pastor? A gente vai evangelizar. A gente sai lá, segura na corda do trio e sai. Camarote do Mossoró, cidade junina gospel. Daqui a pouco. Ou seja, a gente está tentando atrair o mundo com o mundo. E a lógica é completamente oposta àquilo que a palavra fala. O povo está querendo ser liberto disso. O povo vai ser liberto disso. O que a gente faz? Vamos trazer isso para dentro das igrejas. E quem traz são esses falsos mestres. Ah, mas isso aí é religiosidade, pastor. Isso aí é religiosidade. Você não pode levar em consideração. Faça assim também não. É porque a gente está tentando aqui de todo jeito. Do nosso jeitinho a gente está tentando evangelizar o povo. E é assim que o mundo adentra a igreja. Veja bem, irmãos. Nós não estamos falando de parede preta. Porque a parede preta não tem nada a ver. Nós não estamos falando de música worship. Porque não tem nada a ver. Não é sobre isso. Mas sim sobre aquele que está adentrando do mundo para cá. E nós estamos abrindo mão do Evangelho de Cristo para se parecermos com o mundo, para que aí o mundo seja traído para dentro da igreja. Só que nessa queda de braço, nesse julgo desigual, a igreja não ganha. A igreja não ganha. Os jovens não vão adentrar numa igreja que parece com o mundo. Porque para entrar numa igreja que parece com o mundo, eu fico no mundo. Casais não vão entrar numa igreja que parece com o mundo, porque para viver no inferno que é o mundo, eu vivo no mundo, pastor. Nós precisamos ser diferentes. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele afirma que o testemunho, que a afirmação desse filósofo é verdadeira, mas ele diz, repreendam severamente para que sejam sadios na fé. Aí vem algo que muitas e muitas vezes, dentro das nossas igrejas, nós fugimos, que é o quê? Confronto do pecado. Nós estávamos discutindo, não me lembro quando foi, mas foi um dia desse. Qual foi a última vez, dentro de uma igreja, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, está muito implícito, mas qual foi a última vez que dentro de uma igreja você ouviu falar em disciplina? Ou assim, o disciplinado está lá enfrentando a disciplina para quando terminar voltar a servir na igreja. Que normalmente se disciplina, aí o crente bom e fiel pega e vai para outra igreja, porque lá na outra igreja não está disciplinado, está só aqui. Aí a outra igreja, nem para dar uma ligação. Pastor, chegou aqui, saiu daí como? Não tem mais isso. Não existe mais isso. Parece que não é bom e nem importante que nós procuremos saber de como aquele crente saiu da igreja. Contanto que ele venha e faça número na minha. E aí existe hoje um evento gigantesco que acontece dentro das igrejas, que é o quê? Crente
saindo de um canto e indo para outro. E não existe mais conversão. Existe transferência de crente. Transferência de crente. Um crente sai de uma igreja e vai para outra. Daqui a pouco tem uma igreja com 600 membros e 500 igrejas diferentes. Quantas conversões teve no ano, irmão? 2. Mas tem 600 membros. Esse ano a gente cresceu. Nós tivemos esse ano um crescimento gigantesco. 300 novos irmãos chegaram. Quantas conversões? 10, pastor. Amém. 10 se converteram. Mas de 300, você tem 10, você tem nem 10% daqueles irmãos novos que chegou. E de onde é que esse povo está vindo? Das igrejas. Das outras igrejas. Por quê? Não, porque lá é mais massa, lá louvor é mais bem feito, lá tem negócio mais massa. Não, lá o pastor, se o pastor prega bem demais, pastor, ele faz os negócios assim com a mão. E é isso. E é isso que tem atraído os nossos irmãos hoje. Isso é evangelho? É isso que nós estamos consumindo. É isso que as igrejas de hoje estão consumindo. E o nosso erro é não confrontar pecados. É implantar em nossas igrejas, nós também temos a nossa parcela de culpa, porque Paulo fala, não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Muitas vezes, em nosso meio, a tradição supera a palavra. Muitas vezes, em nosso meio, o costume supera o evangelho. E aí, quando nós vamos olhar, a mulher não pode botar um brinco, que é pecado. E é pecado. Aonde? Não sei, mas é pecado. Desde que a gente chegou aqui que é assim, a gente não discute muito não, a gente só diz que é assim mesmo. Não, mas o homem não pode estar de barba. Aqui estava meio mundo já desviado. Inclusive eu já fui perguntado inúmeras vezes se eu ainda era crente, porque eu estava com a barba grande. Não foi só uma vez, não. Não entendo não como é que a minha barba corta o meu vínculo com Jesus, não, mas enfim. Tradições que superam a verdade do evangelho. Venha barbudo, venha sem barba. Se você for feio sem barba, deixa a barba crescer. Se você for feio sem maquiagem, bota uma maquiagem. Sei como foi que você ganhou seu marido, como é que você pretende casar. Não sei, bota uma maquiagem. Nós também somos feios, feita a peste, mas graças a Deus, Deus tem sido misericordioso. Mas é isso, irmãos. Isso não pode se sobrepor à verdade do evangelho. É somente Cristo. É somente a palavra. Só isso. Para finalizar. Foi eu que comecei, tá? Eu falei não sei. Verso 16. Diz assim. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. E agora Paulo toca na ferida. Paulo toca na ferida porque ele diz, eles afirmam conhecer a Deus, mas pelos seus atos não o conhecem. Irmãos, sabe aquele ditado que diz que se rasteja como cobra, pica como cobra, é escorregadio como cobra, então é o quê? Às vezes não é cobra. É assim que é no evangelho. Às vezes parece evangelho, é falado como evangelho, é pregado dentro da igreja,
é falado pelo pastor, mas não é evangelho. É bonito que nem o evangelho, é espiritual que nem o evangelho, é entusiasmante que nem o evangelho, mas passa quilômetros de distância de Jesus Cristo. Isso não é evangelho. Só que uma hora o discurso ele vai barrar nas ações. Uma hora aquilo que parece evangelho vai transparecer. E aí é onde se é provado. Porque ele diz, eles afirmam conhecer a Deus, mas as suas obras o negam. Vamos dizer que seja evangelho. Aquilo que você crê, aquilo que você prega, aquilo que você escuta. Mas se isso tudo não causa mudança em você, se isso tudo não faz você se chocar com os seus pecados, se isso tudo não muda a sua vida, você é igual Nicodemos. Você escuta, você vê, você quer entender, mas Cristo diz o que, Nicodemos? O que importa é nascer de novo. E aqui Paulo bate nos amigos do Evangelho. Aqueles que escutam, aqueles que leem, aqueles que estão sempre presentes em todas as programações, mas não se permitem que Cristo mude suas vidas. Às vezes é um entrave, às vezes é um casamento. Não, pastor, aqui meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, não tem esse vício, é o cigarro, é a bebida, é o jogo agora do tigrinho, é o... Aí, pastor, por conta disso aqui, é que eu ainda não fui ser crente, né? Assim que diz, né? Eu ainda não fui ser crente. Não uso mais o exemplo da empregada e da faxineira, porque eu descobri que tinha gente fazendo faxina antes de chamar a faxineira. Então, vou usar outro exemplo. Você, de forma nenhuma, dá manutenção em um carro antes de levar para a oficina. A manutenção é lá. A correção é lá. Então não espere corrigir para se converter. Você não vai conseguir. Eu não consegui. Eu só consegui corrigir minha vida porque Cristo corrigiu minha vida. E eu acho que todo mundo que confessa Cristo como Salvador aqui vai dizer a mesma coisa. E se você acha que confessou a Cristo, eu estou falando para a minha igreja. Se você acha que confessou a Cristo, mas não vive, mas as suas ações não condizem com o Evangelho, eu sugiro uma autorreflexão. Eu sugiro que você examine o seu coração. Na carta de 1 João diz, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os meus mandamentos, os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Faça uma autocrítica. Eu vivo o Evangelho. Eu nasci de novo. Eu nasci novamente. Porque é isso que o Evangelho traz.
Não, você não vai corrigir a sua vida. Cristo é quem corrige a sua vida. É Ele quem tem poder para fazer isso. Não sou eu, não é o seu marido crente, a sua esposa crente, o seu filho crente. Não é. É Cristo e somente Ele. Para a gente concluir, 3 aplicações rápidas. Primeira, ame a verdade. Lucas em Atos 17 vai dizer, os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ame o evangelho, proteja o evangelho, conheça o evangelho, para que você se proteja desses falsos mestres. Ame o evangelho. Paulo em 2 Timóteo, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarda o evangelho. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos temos a responsabilidade de transmitir o evangelho sem adulterar, sem mudar uma palavra. Cristo e apenas Cristo crucificado e ressurreto para salvar a sua igreja. Remir pecados de pecadores, para através do arrependimento tirar esses pecadores do inferno. Terceiro e último, examine a sua vida. Examine a sua vida. Eu vivo o evangelho, eu vivo a mensagem do evangelho, ou eu escuto, ou eu olho, eu vejo o pastor pregar. O que eu faço com a mensagem do evangelho que me é confiada através de Cristo Jesus? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós te oramos, te rogamos, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor tem mudado vidas, trabalhado nos nossos corações. Eu não sei se todos aqui chegaram dessa forma, eu não sei a forma como foi chegado aqui, mas que os louvores, que a mensagem tenha tocado os corações. Aos que ainda não entenderam a verdade do teu evangelho, que ela possa se iluminar em seus corações, para que assim possam estar, Pai, entregando a vida ao Senhor. Aos demais é a tua igreja, meu Pai. O Senhor possa ter edificado essa igreja, trabalhado nas vidas, para que nós possamos conhecer e defender e viver o evangelho que foi pregado na cruz, o evangelho que foi transmitido através do teu Filho na cruz do Calvário. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Trabalha nos nossos corações. Perdoa os nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Por favor. Só agradecer aos que nos visitam, né? Tem a amiga de Ludmila, o nome? Mariana. Obrigado, minha irmã. Fique sempre à vontade para estar aqui conosco. Chegou agora meu pai e a esposa. Estavam ali na apresentação da minha sobrinha. E Sandrinha também chegou agora. Mas não é visitante. Esse
agradecer ao Senhor que Ele é o único digno de nossa adoração, de todo o louvor.